Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? E aí, como foi o feriado? Foi bom? Vocês se divertiram bastante, brincaram? O meu foi bem legal também. Agora, nós vamos abrir o nosso livro de português, que está na apostila, e nós vamos estudar a página 7 e a página 8. Vamos lá? A página 7 vem explicando sobre o sentido das palavras. As palavras, elas podem ter o sentido comum ou o sentido figurado. Vamos entender o que é isso. Primeiro, o que é sentido comum? Por exemplo, a palavra alimentar, aqui no livro, na primeira imagem, se refere à criança que está se alimentando. Então, nós temos a seguinte frase: alimente-se bem. Então, ela está no sentido comum, ou seja, está querendo dizer exatamente isso. A criança está se alimentando. Na figura 2, a palavra alimentar está no sentido figurado, porque ela está sendo usada aqui no cartaz como uma doação de alimentos. A ideia que uma pessoa teve para arrecadar alimentos para entregar para pessoas necessitadas. Então, aqui a frase alimente essa ideia está no sentido figurado. O exercício 12 vem falando a respeito de algumas frases que têm os dois sentidos, sentido comum e o sentido figurado. A primeira frase, abandonar o barco, no sentido comum, quer dizer que eu estou saindo do meu barco para nadar, para brincar na praia, e no sentido figurado, eu estou querendo dizer que eu estou querendo sair de determinada situação. Então, eu não quero mais participar daquilo, então eu vou abandonar o barco. Isso significa que eu estou saindo de uma situação, ok? Este é o sentido figurado desta frase. Na frase ter dor de cotovelo, significa que, no sentido comum, eu bati o meu cotovelo em algum lugar e ele está doendo, tá? No sentido figurado, quer dizer que eu estou com inveja, estou com ciúme de alguma situação, então eu estou com dor de cotovelo, né? Está triste com alguma situação. Este é o sentido figurado. Acertar na mosca no sentido comum, quer dizer que eu vou bater na mosca e aí ela vai cair, né? A mosca, aquela que voa mesmo. Esse é o sentido comum da palavra. No sentido figurado, esta frase quer dizer que eu estou mirando num alvo e eu vou acertar naquele alvo que eu mirei, ok? Então, eu acertei na mosca. Quebrar o galho significa quando eu quebro o galho de verdade mesmo da árvore, então esse é o sentido comum da palavra. E quando eu quebro o galho de alguém fazendo alguma coisa para alguém que eu estou auxiliando, então eu estou quebrando o galho. Então, nesse sentido, a frase está no sentido figurado. Ainda na página 7, nós temos dois exercícios. O exercício número 13 está pedindo para você escolher uma das frases destas que eu acabei de falar e você vai escrevê-la nesse espaço. No espaço seguinte, você vai fazer o desenho desta mesma frase, usando no sentido comum e o desenho no sentido figurado. A mesma frase usada no sentido comum e no sentido figurado. Você vai fazer o desenho nos espaços, ok? No exercício número 14, você vai escrever o seguinte: a frase é assim: Cazuza é solidário. Então, o que é que ele tem? Se ele é solidário, ele tem solidariedade, certo? Azeitona é um cãozinho leal. Se ele é leal, ele tem lealdade, ok? O exercício 15 da página 8 vem dizendo que você precisa retirar da palavra solidariedade as sílabas dade e acrescentar nas palavras que estão abaixo. Então, algumas palavras talvez você precise retirar uma letrinha e outras você não precisa. A letra A eu já deixei como exemplo. Então, a palavra social, eu retirei a letra L e acrescentei as sílabas dade. Então, ficou sociedade. Então, agora é com você. Como que vai ficar a palavra falso, a palavra bom, a palavra claro, a palavra igual e a palavra honesto?
O exercício 16 está pedindo para você ler com atenção as palavras que estão abaixo e você vai grifar a palavra que tem o som mais forte. A Pro já deixou exemplo também, a palavra arroz, a sílaba mais forte é o roz, né? Então, a Pro já deixou grifado. Agora, com você, como vai ficar feijão, farinha, macarrão, óleo, bolacha, leite, farofa? Olha só, a professora falou com um tom já indicando qual é a sílaba mais forte, tá? O exercício número 17, você vai ler as parlendas e vai marcar a sílaba de som mais forte em cada palavra. É praticamente igual ao 16. Então, eu já deixei como exemplo também meio-dia, meio-dia. A sílaba mais forte é mei e a sílaba mais forte é di, ok? Você vai continuar marcando sobre as palavras da parlenda. A parlenda é a seguinte: meio-dia, panela no fogo, barriga vazia. Meio-dia, macaco folia, fazendo careta para Dona Sofia. Ainda na página 8, você vai grifar o clique, ok? Em cada palavra, a sílaba que pronunciamos com maior intensidade chama-se sílaba tônica. Então, aquelas palavras que a professora falou para você grifar a mais forte, a sílaba mais forte, recebe o nome de sílaba tônica, tá bom? No exercício 18, você vai pesquisar e escrever outra parlenda. Depois você vai pintar as sílabas tônicas das palavras. Então, agora você vai escolher uma parlenda. Nós temos várias parlendas, né? Lembra aquela do cachimbo, da batatinha quando nasce? Então, são algumas parlendas. Você pode escolher outras, tá bom? E aí você vai pintar também a sílaba mais forte que você encontrar nas parlendas que você escolher aqui no exercício 18. E é isso. Parabéns, estou gostando do seu desempenho. Você é um menino, uma menina maravilhosa. Até a próxima aula e um beijo e um queijo da Pro para você.